A paz do Senhor, geração confirmada, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso 5º episódio e nós convidamos uma pessoa super especial para estar participando junto com a gente, que é o nosso pastor Valmirê. Então, para a gente iniciar, quero aqui primeiramente agradecer ao pastor por ter aceitado o convite, né, pastor? E também pedir para o pastor se apresentar aí para o pessoal que está assistindo. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, meninas. Primeiramente, dizer que é uma alegria, é uma honra estar com vocês aqui, receber esse convite. E dizer que também para mim é uma alegria ser pastor de vocês. Amém. Tá? Pastor da São Pedro, bairro São Pedro, né? Da AD São Pedro. E dizer que estou alegre, feliz de estar com vocês aqui hoje. Amém. Para a gente iniciar, então, vamos começar com a pergunta: como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Pois então, né? A minha vida antes de conhecer Jesus era um pouco complicada, sabia? Apesar de ser, assim, bem jovem, eu conheci o mundo em si muito cedo, né. Eu com 14 anos eu perdi a minha mãe, né, por eu, meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova, e logo em seguida a gente foi se envolvendo com bebida, com drogas, e foi em torno aí de 2 anos e meio mais ou menos, que foram bem. Eu sempre digo que se Jesus não tivesse me chamado naquela época, eu não sei onde eu estaria. Estaria vivo? Você estaria preso? Sei lá. A gente não sabe pra depois no mundo no qual a gente sucumbe, né. Mas graças a Deus eu com 16 anos de idade, o Senhor falou comigo um dia e a gente se entregou para Jesus. Amém. E o lar do pastor já conhecia Cristo ou ainda não? Pois então, a minha mãe era católica, tá, meu pai também. Posso dizer que um lar alicerçado, um bom pai, uma boa mãe, mas ninguém conhecia o evangelho, né, o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva, transforma, que muda a vida do ser humano. E foi o que me tocou no dia que eu aceitei Jesus, muito forte, tá. E eu sempre gosto de testemunhar, porque cada caso, cada pessoa se converte de uma maneira, né. Sim. Algum por uma situação, outros por outras. E eu fui pelo meus irmãos tinham se convertido, meus irmãos mais velhos, e eu estava no emprego, saí daquele emprego e eles me convidaram para trabalhar com eles. E eu fui, assim, meio contra a minha vontade, né, um pouco meio rebelde. E eles me convidaram para trabalhar com eles numa construção de uma casa que eles estavam terminando. E eles gostavam de orar e pregar. Orar e pregar. Eles mais oravam e pregavam que trabalhavam, né. Por isso que a obra demorava. A obra demorava a entregar. Mas o que que acontece, Rayana? Um dia eles estavam num quarto, naquela obra, daquela casa, né, e eles me convidaram para fazer uma oração. E eu fui assim meio, sem conhecer nada, sem saber de nada. Por isso que eu digo que a gente sempre tem que ter cuidado, às vezes, com pessoas que não conhecem o evangelho, porque eles não sabem o que nós sabemos. Eles não sentem o que nós sentimos, né. E eles me chamaram para oração. Estava eu e mais 3 irmãos meus. Nós somos em 5 homens e 5 mulheres, né. Então estava eu e mais 3 irmãos meus, e eles me chamaram para oração. Fizemos uma oração ali, e algo sobrenatural tomou conta daquele local, daquele quarto, e um dos meus irmãos me deu um abraço. Eu sempre digo que eu não sou de chorar. Nunca fui chorão, nunca fui, me emociono, mas não choro, não derramo uma lágrima, tá. Só certas ocasiões, assim, muito restrito. Mas aquele dia eu me desmanchei, chorei, chorei. Senti algo extraordinário, um abraço do Espírito Santo. E aquilo foi tão incrível que, no eu sair daquele quarto, após aquela oração, eu parece que não pisava no chão. Eu senti leve,
aquele fardo que estava sobre a minha vida, das trevas, né? Dos vícios já. E saiu tudo de mim. Eu olhava para as pessoas, o meu olhar era diferente. Parece que eu estava assim à beira de um abismo, caindo, e eu não percebia. Tá? E ali, dali para frente, né? Faz aí 31 anos. Entendi. 31 anos atrás. E nessa trajetória de quando o pastor aceitou a Cristo, né? Foi difícil? Teve desafio que o pastor enfrentou? Os desafios? Aí, Ana, enquanto nessa terra, eu sempre aconselho todos os jovens, principalmente nem vocês que estão Uhum. aqui, enquanto nós viver nessa terra, Vai ter desafio. vai ter desafio. Não existe super-homem nem mulher É maravilha, verdade. tá? Enquanto nós habitarem, nós está nessa matéria, todos os dias nós temos desafio. Todos os dias nós estamos matando leão, urso, todos os dias, muitos dias da minha vida até hoje, Ayana. Às vezes eu estou dirigindo meu carro, estou em casa, estou orando sozinho, falo sozinho, É. pedindo misericórdia, que eu preciso da graça dele para vencer. E eu aconselho sempre os jovens, para chegar até aqui não foi fácil. Tem momento que a carne se enfurece e tudo vem sobre a gente, e tem momento que você parece que não vai suportar. Uhum. Mas a graça de Deus, ela é acima de tudo. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Já começamos já bem, já vai aí, ó, anotando tudo que o pastor tá falando, porque isso é só o começo, tá? Porque eu sei que, olha, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer através desse podcast, esse quinto episódio, tá bom, pessoal? Então, pastor, o que mudou de forma mais radical logo após a conversão? Tudo. Tudo. Foi difícil? Tipo, a É mudança? o começo da mudança, o que é uma metamorfose, né? É uma metamorfose, é algo que a cada caso um caso. Tem pessoas que se convertem e a vida é transformada radicalmente, tem pessoas que aos poucos vão, né, entrando no caminho. Cada caso é um caso. E a minha vida, principalmente a gente quando é jovem, é rodeado de amigos, Sim. né? Amigos. Deixa eu contar uma experiência, Pode então. contar, pastor. Meus primeiros dias de conversão, maio de 94, 1994. Eu estava dando meus primeiros passinhos na igreja, após ter aquele encontro que eu falei, né, Aham. acabei de falar. Nunca me esqueço, semana Dia das Mães. Chega alguém na minha casa, e a gente era de sair, balada, baile. Hoje é balada, né? Antigamente se chamava outra balada, discoteca naquela época. E chegou um irmão meu, que hoje é crente, disse assim, me acordou de madrugada para perguntar: "Tu vai ser crente?" "Eu vou ser crente." "Mas não, amanhã tu vai em um baile com nós." Eu digo: "Não vou." Mas eu cedi e fui, tá? Eu cedi e fui. Tem coisas que acontecem para a gente saber que tem certas coisas que não vão mais pertencer para a gente. Uhum. E eu fui àquele baile, Dia das Mães, de maio de 94. Passou todo aquela momento da noite ali, e algo dizia assim dentro de mim: "Tu não é mais daqui. Tu não pertence mais a esse lugar." Embora foi bebido, foi usado droga, tá? E algo dizia assim dentro de mim, que era o Espírito Santo. Depois eu entendi, o Espírito Santo dizia assim: "Tu não pertence mais a esse lugar, tu não é mais Meu daqui." Deus. Nunca me esqueço, como fosse hoje, eu me lembro que eu dizia sempre para um amigo meu: "Eu vou ser crente, isso que ela pertence." Ele disse assim: "Que nada, rapaz, são coisas da vida, isso aí passa e tal." Digo: "Não, não existe mais lugar nesse mundo para mim. Eu vou ter que ser crente mesmo." Né, então, isso aconteceu no Dia das Mães, domingo de maio, tá. E na quinta-feira daquela semana, Jesus me batizou com o Espírito Santo, Meu Deus. tá. Jesus me Trabalhar de batizou. Deus, né? Trabalhar de Deus, tive uma experiência sobrenatural Nossa, que que experiência. a gente nunca esquece. Pastor, se pudesse escrever sua vida em uma palavra antes de conhecer a Cristo, qual seria? Pergunta sugestiva, né. Antes de conhecer a Cristo, cegueira, Sei que- cegueira.
E qual foi, assim, a experiência mais transformadora, assim? Foi aquele dia lá que o pastor estava com os seus irmãos orando, que marcou? Conversão. Isso. Foi. Foi Foi naquele dia? duas situações. Foi o dia da conversão, o dia aquele momento da oração, e o dia do batismo no Espírito Santo. Essa experiência jamais esqueci. Inesquecível, né? Inesquecível, porque é da forma que foi, Aham. tá? Se eu te contar que eu estava dormindo, Meu tá? Dormindo e eu sonhava numa casa, que eu estava numa casa escura. Aham. E depois eu entendi o significado do sonho, que a casa escura era eu, tá? Eu estava assim, encolhido num canto, na casa escura, e o sol raiou pela janela daquela casa, e ao mover do sol, aquela luz do sol, ela me atingiu. Nossa! Eu senti o sobrenatural de Deus naquele momento, naquele sonho, que de repente um vento soprou no meu rosto, literalmente te falando agora, literalmente, como nós estamos aqui conversando. Um vento soprou no meu rosto, eu senti o barulho do vento nos meus ouvidos, meu cabelo parece que mexia, e ao mesmo tempo eu flutuava naquela cama, que daí eu não sei te dizer se no corpo, fora do corpo, sabe? Aham. Não tem explicação. Aham. Falando em mistério, em língua estranha, Meu com Deus! Deus, e incrível, tá? Não Meu tem como Deus! esquecer, não só a gente que passa para saber. É verdade. Houve um antes e depois tão claro que mudou tudo na sua vida? Sim, sim, Teve? mudou tudo, Mudou tudo? tudo, 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 tudo. tudo. O evangelho entrou, transformou tudo. E o Sim. e o pastor já imaginava, assim, que um dia estaria cuidando de um rebanho? Estaria no Aí, Ana, eu sempre digo que quando nós se convertemos, Aham. nós recebemos já a chamada de Deus. Eu desde novinho convertido já me envolvi, assim como vocês se envolvem, eu me envolvi com a igreja. Já fui para a Aham. escola dominical, participava dos cultos, gostava de ouvir mensagens, Aham. mensagens. Eu tinha coleção de mensagens O naquela pastor época. já era envolvido Ia já. se envolvendo, ia se envolvi, bem Aham. novinho. E e ali eu já senti o chamado, Já sentiu a chamada. já senti o chamado. E o pastor, assim, já entendia o que Deus tinha Entendia, ele e o pastor entendia. tentou, assim, fugir? Sim, Tentou fugir do sim. chamado, né? Quem é que nunca teve seu momento de Jonas na sua vida? Tentar fugir, né? Porque todos nós, embora sabemos o nosso chamado, nós sempre vamos dizer que não temos capacidade, É tá? verdade. Meu Deus do Quem canta céu! vai dizer assim: "Eu não tenho voz", É né? verdade. Olha Deus Quem falando. quem quem compõe diz assim: "Não gosto dessa letra", Aham. não é assim? E eu digo: "Quem é que deu? O Espírito Santo, não deu coisa ruim não", né. Então todos nós sempre temos nosso momento de Jonas, Na palavra fala: "Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos". São poucos que aceitam, né, poucos que aceitam, que que vão em entendem, frente, né. que tem que ter coragem e entender que a capacidade vem de Deus, É verdade. que não é nossa própria. Eu sempre digo que se não for a graça, Meu seria de Deus, nós. E a graça é aquele favor não merecido, né, meu de Deus Deus do olhar céu. para nós. E o pastor, assim, já pensou em desistir? No meio, assim, da trajetória? Deixa eu te dizer, de servir a Deus nunca, mas do ministério sim. E o que fez o pastor permanecer? Que fez aí ela É, é aquela chamada que arde no teu coração. aquele fogo, né. Deixa eu te contar mais um Pode testemunho, tá. contar, pastor, fique à vontade. Passei um processo, todos nós temos nossas crises na vida, uma crise ministerial, crise vários tipos de crise, né. E eu passei um processo na minha vida que eu dizia assim: "Eu jamais quero subir num púlpito novamente". Uhum. Eu entrei naquela crise ministerial, sabe. Você não presta, você não tem capacidade, e você várias coisas. E eu dizia assim para mim mesmo: "Eu quero ser crente, quero servir a Deus, quero sentar lá junto com meus irmãos, no banco da igreja, jamais quero abandonar Cristo, quero criar minhas filhas", eu sou pai de 2 filhas, né, Keren e a Késia, "eu quero criar minhas filhas no caminho do Senhor,
mas eu não quero mais pregar, não quero mais nem ser obreiro, tá? Uhum. Não quero isso, eu passei na minha vida. E até o dia que, embora que, eu vou te dizer, Uhum. embora que nós temos esse momento, mas lá dentro de nós o Sim. Espírito Santo diz assim: você está lá embaixo sentadinho vendo alguém pregar, que vontade de pregar, Meu, que verdade. vontade de trazer uma palavra. Fica aquilo ali dentro de ti, aquela guerra, aquela É. resistência. E o Espírito Santo diz assim: lá é o teu lugar. Uhum. Lá é o teu momento, lá é o teu lugar, lá é para ti, aquilo ali, né. Uhum. Então a gente passa por esse momento, mas Deus trabalha, nós passamos a entender a vontade de Deus, nós também temos que entender a vontade de querer o plano de Deus, não adianta nós bater de frente com Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum, É né. verdade. É A é gente não chorar. pode querer colocar a gente na parede assim, né. Jamais, jamais, jamais. Bem É Ele que nos coloca na parede e nos ensina, é, né. meu Deus! Como ensina, né, Então pastor? já passamos por essas crises sim, e eu digo É. que tudo isso serve de aprendizado na nossa vida. É processo que Deus permite a gente passar, né, Amadurecemos muito, pra amadurecer. amadurecemos muito, muito. Meu Deus. Porque se a gente não passar por esse processo, a gente não vai amadurecer, a gente não vai, tipo assim, a gente não vai poder ajudar alguém, que um dia também Sim, eu digo que o passar dos anos, as experiências vão ficando na nossa vida, você vai dizer que hoje a Rayana com 17 anos não uhum, vai ser a mesma com 20, 25, 30 anos. Ela vai olhar para trás e vai ver que as experiências foram amadurecendo e isso, melhorando. isso. Meu Deus do céu. Meu Deus, estou sendo ministrada aqui, ó, através das palavras do pastor. E creio que você também já está sendo ministrado, já está sentindo aí a chinelada do Espírito Santo na sua vida, né? Então aí, pega cada dica aí, ó, pega o manto aí que Deus já está revelando aí para você, tá bom? Não se finge aí que eu sei que Deus está falando contigo, tá? Outra pergunta, pastor. Aproveitando já que a gente está falando de chamado e ministério, um conselho que o pastor deixa para os jovens, para nossa geração. Conselho que eu dou, se entregue para Cristo, porque, como eu disse, eu já passei por esse momento e Uhum. voltamos às experiências, Uhum. tá? Passei por esse momento, tem hora que a gente fica à flor da pele, né? Tem que esperar em Deus, né? Tem que ter mais conhecimento, porque a gente quando é jovem, a gente tem um certo ponto de maturidade e quer atropelar as coisas, Que quer tá? pular degrau. Quer pular degrau, isso mesmo. Não sabe que cada degrauzinho tem que subir da maneira. Pular degrau, a gente tropeça e se dá mal, né? E é esperar em Deus, colocar a vida na presença do Senhor. Eu vou dizer, tem dia que não é fácil, É uma luta. tá? Experiências próprias. Na minha juventude, tem dia que é uma luta, que é uma aflição, tem dia que você não vai suportar o mundo em si, porque o mundo nos oferece muitas coisas, e ninguém está livre disso, porque É. não, como eu iniciei falando, não somos super-homem nem mulher maravilha, quer Não. dizer assim, não somos, nós somos atacados, um jovem é atacado e precisa de um suporte muito bom e se envolver com o Senhor, se envolver com o Espírito Santo. Está lá, está difícil, ai, não aguento mais. Vai para Isso a que eu chamo. oração, vai para a oração, vai lá para o teu cantinho sozinho, não precisa muitas vezes ninguém saber, só tu e o É. Espírito Santo e contar a tua vida para o Espírito Santo, e não adianta nem esconder o que está fazendo, É. conta para ele, tá, Verdade. ele vai te entender, e ele vai te dar graça. Amém. Pastor, qual foi o sacrifício que precisou fazer para cumprir o chamado de Deus? Vários. Vários, Vários. vários. Pastor, como é que foi a experiência da primeira vez que o pastor assim cuidou de uma igreja? Qual foi a experiência do pastor? Aí ela eu como a gente já sempre se envolveu, tá, e eu com meus 23 anos eu casei. E naquele mesmo ano nós fomos chamados para a obra, trabalhar integral na igreja, Hum. tá. Nossa. Eu e a minha esposa bem nova, bem jovem também, com 17 anos, Nossa. né, 17 anos. E a gente já começou a se envolver com a igreja, né, até atender a primeira, assim, atender esse rebanho. Hum. Então a gente já estava, assim, um pouco acostumado com o povo em si, no trabalho geral Uhum. da igreja, né.
E só que atender uma igreja, ela te apresenta alguns desafios. Hum. É quase como alguém em casa que vai passar a conhecer aquelas pessoas, não é assim? Aham. Então você vai atender uma igreja e a gente sabe que a igreja não é lugar de gente perfeita. Né. Alguém se engana quando diz: "Ah, vou atender o tamanho certo, lugar de gente perfeita". Não, a igreja é hospital e o hospital tem doente pra É caramba, verdade. né. Então você vai enfrentar todos os tipos de problema. Hum. Então, é um desafio sim. Eu sempre digo que sempre peço, sempre pedi para o Senhor Uhum. sabedoria, eu pedi mais sabedoria e inteligência, Uhum. porque tem muito desafio. Tem certas situações que você tem que ter sabedoria para contornar a situação, É verdade. tá. Deus te dá sabedoria para como é que eu vou resolver. É Porque não assim. é fácil, né, Não, cuidar de um rebanho, né. não, Meu Deus, deve passar muita luta, né, pastor? bastante. Meu Deus do céu. Ah, o povo da São Pedro é uma bênção, né, pastor? Pensa, pensa. Também tem suas dificuldades, né, pastor? Mas com Jesus vai tudo Dá tudo certo, né? certo. Certo. Então, pastor, qual foi a situação mais marcante que você viveu como pastor, que provou a fé? Olha, deixa eu pensar certa vez, tá, quando estava nessas crises, um dia o a igreja qual estava servindo o Senhor, na Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha, e o meu pastor na época me colocou sentado em cima do púlpito: "Vem para cá, porque teu lugar é aqui". Uhum. Mas eu mesmo assim, eu nem gravar, eu não queria. Aham. Aquela luta, né? E eu sentava lá no banquinho de trás, sabe aquele Aham. momento que você diz assim: "Não, eu fico aqui atrás", a gente meio que se vitimiza, né, Aham. e é um grande problema na vida da gente se vitimizar, É verdade. tá, não se vitimiza. "Ah, sou um coitadinho, só isso", não, jamais. A gente aprendeu com isso, eu Uhum. aprendi com isso, né, e tem que ter coragem e enfrentar. Eu sempre digo: "Dá a cara para bater". Uhum. Acertou e se errou, dá a cara para bater, porque nós acertamos, mas também erramos, muitas vezes, e temos que ser humilde para voltar atrás e É. reconhecer, é humildade. Eu estava sentado no último banco dos obreiros e orando em espírito, o Espírito Santo nos conhece. Nossa, como que é isso? Eu estava assim na minha oração: "Jesus, faz um avivamento sobre a minha vida, É. faz um avivamento sobre a minha vida, eu preciso". E na minha oração eu dizia: "Se o Senhor fizesse um avivamento hoje, com a experiência que eu já tive até aqui nas minhas crises, como que os dias que eu me converti", eu pensei assim naquele momento, Hum. "como os dias que eu me converti, com esse momento que eu estou aqui, se o Senhor trouxesse um avivamento, hoje eu estaria um homem diferente". Foi a minha oração. Aham. E o meu pastor disse assim: "Vai ajudar a servir a ceia?" Eu vou. Peguei a bandejinha da Uhum. ceia ali e fui servindo os irmãos banco em banco. Quando fui fazer a volta por trás do templo da igreja, igreja cheia, estava a pastora lá, escorada na parede. Quando eu passei, servi a ceia pra ela, eu ia passando, ela me puxa pelo ombro de volta. Espírito Santo. O Espírito Santo deu um puxão. Me puxou. E olha as palavras dela: "A partir de hoje, o Espírito Santo manda te dizer que a partir de hoje, traz um avivamento sobre a tua Meu vida de todas as formas. Ele vai trazer um avivamento", e ali eu entendi, que era ministerial, que era financeiro, que era de tudo que eu precisava naquele momento. E, enfim, a partir daquele mês as coisas na minha vida transformou, tá. Deus fez algo extraordinário, trouxe o grande avivamento que eu precisava, O né. Espírito Santo, uma E prova disso, né? e o avivamento não é aquele avivamento que nós sempre É. esperamos, o avivamento do barulho, do Aham. não, o avivamento que eu falo é aquele avivamento de transformação, Uhum. de reviver, de trazer, Aham. esperança, de trazer vida para a vida da gente, sabe. Então Uhum. isso foi marcante na minha vida, eu nunca me esqueço daquilo. Uma prova como o Espírito Santo conhece a gente e o pastor Conhece. não falou para as outras pessoas. Não, não, Falou, né, para o não, Espírito e Santo. até mesmo porque eu não me clamava para as pessoas, Aham. era eu e Deus, eu vivia aquela luta interna comigo, Uhum. Aquela batalha, aquela assim, né. batalha, aquela guerra. O pastor falando: "Não, Espírito Santo, vai, Vai, não, vai, vai". é assim.
É. E uma outra pergunta. O que mais alegra o pastor, assim, no pastoreio, assim, cuidando, assim, da igreja? O que mais alegra? O mais alegra É. é ver o trabalho andando. Quando eu vejo a igreja, qual a gente está atendendo, desenvolvendo, quando eu vejo os jovens cantando, os jovens pregando, né? Ontem à noite você estava ali cantando, pregando. Eu me alegro, eu prego junto, eu canto junto. É uma alegria para mim, tá? A gente vê esses frutos. Conheci você, pequenininha, quietinha, Né? um tisquinho que não falava nada, né? Chama pra nada. Eu acho que a gente tinha que falar em libras com ela, porque ela não falava nada, né? Hoje vê louvando, vê pregando, Fala mais enfim, que... todo o rebanho assim, no envolvimento, né? Isso traz alegria pra gente. O pastor saiu, não falava nada. O pastor voltou, falava mais que não sei quem agora. Mais que 10 ovelhas. Porque assim, ó, eu já fui pastor de uma ovelha. Daqui a pouco 2 ovelhas. Tá? Eu atendi igreja com 1, 2 ovelhas, 2 crentes. Tá? Ia lá toda semana para longe. Não desistia. Eu cantava, eu pregava, tirava oferta. Cuidado do som. Cuidado do som. Tocar bateria. Nem som não tinha mais, o som era do mosquito. Porque é uma igrejinha no interior, Era um coral, né? Era um coral, um mosquito. Né? Mas está lá o nosso irmão até hoje. Amém. Né? Está lá. Glória a Deus. E ele nos vê, o nosso abraço para ele, irmão Pedro, irmão Lelinho. Um abraço aí, ó, irmão Lelinho. Vila Nova. Nosso pastor. Né? Alguns anos atrás, mas ganhamos aquela alma para Jesus e está lá até hoje. Que bênção, meu Deus do céu. Também não é só pro pastor uma alegria, né? Pra gente ter o pastor Valmirei como nosso pastor, não é porque ele tá aqui na frente, tá, gente? Porque, olha, eu encho a boca pra falar mesmo, o pastor Valmirei é o meu pastor, o nosso pastor. E todo mundo pega e fala, ai, que bênção, assim, ele é o meu pastor, né? Fala. Olhando na sua trajetória, pastor, mudaria alguma coisa? Sempre melhorando. Meu, eu digo, gente. Sempre melhorando. Olhando assim também na sua trajetória, pelo que o pastor agradece a Deus até aqui? Pelo que mais agradece a Deus até aqui? São muitas coisas. Uma delas da família. Tá? Principal, família. Porque a igreja começa em casa. É verdade. Tá? A igreja começa em casa. Não é quando eu vejo minha família servindo a Deus, indo na igreja comigo, se desenvolvendo dentro da igreja, não tem presente melhor. Não tem momento melhor. Tá? A gente sente a paz de Deus no coração. Se tivesse que resumir sua caminhada até aqui em uma mensagem para a nossa geração, qual seria? Vá em frente, não se arrependa. Sirva a Deus sem reservas. Sem reservas. Porque se você, jovem, essa geração, eu acredito que tem sido bênção, tá? Como eu digo, às vezes alguns muitos batem nessa geração de jovem, mas eu acredito que nessa minha trajetória eu nunca vi tantos jovens servindo a Deus, se entregando para Deus. Você acompanha nas redes sociais, são milhares e se desenvolvendo em todos os cantos, tá? E eu acho que em décadas passadas a gente não viu. Eu tenho essa visão, não sei se todos pensam como eu penso, mas eu acho que em décadas passadas não se viu tantos jovens servindo a Deus, tantos jovens talentosos, cantando, pregando, enfim, se desenvolvendo no trabalho, evangelizando, pregando novos obreiros. Eu oro e acredito, tá? E siga em frente e não desanime. Deus tem coisas grandes para essa geração. Enquanto o mundo está dizendo assim, a geração de vocês está fraca, porque já escutei, pastor, gente falando assim, não, a nossa geração é muito fraca, se esquecendo que essa pessoa também fazia parte da geração, né? Sim. Quando nós falamos que a nossa geração é fraca, nós estamos fazendo parte dessa geração. Eu vejo, respeito e acredito nessa geração sem esquecer os nossos pioneiros. Eu sempre digo que nós estamos aqui porque teve os nossos pioneiros, teve aquelas irmãs do POC, né, que oraram pela gente, teve aqueles irmãos que nós achava radical, que estava ali, né, zelando pela alma da gente, e
eu sempre respeito, tá? Mas eu acredito nessa geração. É aí que eu vejo muita gente boa, muita gente se levantando, Deus levantando pessoas aí, e é uma benção. Se nós não acreditar na nossa geração, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Quem Isso que vai eu digo. acreditar? Quem vai acreditar? Enquanto muitos aí estão falando que a nossa geração fraca, Deus está levantando pessoas da nossa geração para impactar o mundo aí fora. Isso mesmo. Meu Deus do céu. Pastor, e vou lá para as perguntas do Instagram. Já vamos para as perguntas do Instagram, já que, olha, pastor, cada pergunta. O senhor está preparado? Sempre preparado. Oh, glória a Deus. Eu não digo. Vamos para a pergunta do Instagram. Vou escolher algumas aqui, pastor. Vamos lá. Ó, eu não vou revelar quem são as pessoas, mas eu acho que ao decorrer de algumas perguntas, o pastor já acho que vai saber quem é. Vamos lá. Qual foi a dificuldade do pastor no começo do ministério? No começo do ministério, a gente é como uma criança. Tá? Os primeiros passinhos, muitas vezes tropeça até cai, né? Até falha. Mas quando nós temos humildade, nós aprendemos. Tá? Não tropeçamos mais na mesma pedra. Então é aprender. A próxima pergunta. Quem é a ovelha que não congrega com ele, mas ele ama igual filha? Eu acho que se eu falar nomes aqui, Rayana, acho que eu vou deixar a gente brava, porque assim, ó, tem tanta gente nessa vida, graças a Deus, por onde a gente passou, a gente fez bons vínculos, boas amizades, pessoas maravilhosas, e se eu citar nomes aqui, acho que depois vão me puxar a orelha, né? E sempre tem aquele ciúmezinho santo, né? Sempre tem, mas Ciúmezinho santo lá, e graças a Deus por isso, né? Pior se assim, some da minha vida. Não é assim, não quero te ouvir, não quero te ver, pior é isso, né? Mas graças a Deus a gente sempre teve um bom vínculo com várias pessoas. Ai, vamos lá. Quando e como Deus falou com o senhor sobre ser pastor? Amo você e sua família. Muito tempo atrás, eu estava numa reunião de obreiro, eu era auxiliar, jovem auxiliar. E nunca me esqueço que a esposa do pastor disse assim: o Espírito Santo manda te dizer que tu vai ser um obreiro de igreja. Tá? Então, a gente recebe essas palavras e vai amadurecendo elas, né? Então, isso é marcante. A próxima pergunta. Como foi sua chamada para o ministério e qual o papel da sua família no seu ministério? Eu estava animada aqui. Fecharam. Vou perguntar, né? A chamada é aquilo que eu sempre digo. O Espírito Santo vai nos levando, né? Caminho. Ele vai nos dirigindo. Não adianta o que tem chamada para, vamos dizer, para pregar, querer muitas vezes cantar, ele não tem nem voz. Eu queria cantar. Você queria cantar? Eu gosto de louvor, gosto de música, gosto de ouvir, gosto de assistir. Eu queria cantar e não queria pregar. Mas não sei cantar. Né? Eu tenho que pescar com aquela com a varinha que o Senhor me ensinou, né? Então tem que usar o cajado que ele me deu. Então, o Espírito Santo nos levou a isso. E a família, Rayana, é fundamental. É fundamental. É como eu falei aqui para você. Família, ela está junto com você, é o primeiro rebanho que a gente tem. O ministério começa dentro da família. E o que a Bíblia diz? Como você vai atender a igreja se você não atende bem a sua família? Como é que você vai arrebanhar a igreja se você não sabe arrebanhar a sua família? Tá? Isso não tem palavras que possa descrever isso, né? Então, a família é fundamental. É você saber, sabe o quê? Você está pregando lá no púlpito. Saber que é a mesma palavra que você prega em casa. É verdade. Porque tem muitos que às vezes querem pregar o que não pregam em casa, o que despregam em casa. É o contrário, despregam, né? Não vive aquilo que prega. É que nem aquela velha história que eu sempre digo. Na igreja, um santinho. Em casa, um diabinho. Tem a musiquinha do Alecrim Dourado que fala, na igreja é um santo e na vida é um invejoso. Invejoso. Então, a família é fundamental. Então, o primeiro rebanho é a família. Amém. Ó, a próxima pergunta e última que a gente vai fazer aqui é... Olha, essa aqui, pastor... Meu Deus do céu, peraí. Fiquei sabendo que tens o apelido. Popudo.
Por que nesse apelido? E como surgiu? Como surgiu? Eu nem vou falar quem foi, né? Nem vou falar quem foi. Porque um dia eu fiz uma comparação, né? E fiz uma brincadeira. Fiz uma comparação de uma fruta, né? Tem polpa. Eu fiz a comparação, às vezes você vai no mercado e aquela fruta tá lá, murchinha, era maracujá, né? Murchinha, grande, murchinha, você não quer levar aquela, levar o outro lá que parece que tá bonitinho, mas você vai abrir e não tem nada dentro. Mas às vezes o que tá ali parece que tem característica de ter, tá com uma polpa, né? Bonita ali. Daí eu brinquei, né? Bom, eu sou feinho, mas sou poupudo. Daí alguém, e nem que corte pescoço, não fala, né? Teve a coragem de ir no aniversário meu, fez um bolo e ainda escreveu. Mas eu perdoei ela. Amém, né, pastor? Perdoei. Pode guardar? Perdoei. Porque o bolo tava bom. Ó, falei que era a última, né? Mas eu achei isso aqui bem interessante. Como o senhor conheceu a sua esposa? Você sabia que vocês iam puxar o surto? Por que será? Por que será que essa pergunta é? Ai, pastor. Assim, ó, como é que eu vou te dizer? A gente sempre orou a Deus, tá? É um conceito que eu dou para todo jovem. Orar e esperar, tá? Não é orar e já mirar e querer... Já sai tirando, não, mas já tirando para tudo quanto é lado, né? E às vezes acha que é a gatinha ou o gatinho e depois arranha e não dá nada certo. Não, tem que esperar em Deus. Orar, né? Esperar um momento. E eu esperei, apesar que às vezes alguns desafios, eu digo que tem hora que né, os nervos vão à flor da pele e a ansiedade. Vejo que todo mundo tá ali namorando. E daí, né? Tá, e eu aqui, né? Olha eu aqui, cadê? Olha eu aqui, Jesus, né? Cadê a vitória, como diz? Cadê a bênção, né? Cadê a varoa? A Rebeca, né? Mas eu sempre esperei no Senhor. E quando eu vi pela primeira vez, eu digo, estava lá, aquela morena, né? Esse cabelo comprido e cacheado. Olha, irmão Rosmar. Olha aí, ó. Dela. E conversamos a primeira vez, segunda, e fomos amadurecendo a ideia, né? E a minha esposa é crente desde criança. Embora que os pais não eram crentes, ela estudou na igreja. Né? Os irmãos levaram ela desde criança. E eu não, já tinha uma fama do passado, né? Mas lá no passado ele era isso. O passado quer aflorar, né? Mas daí alguns diziam assim, não, agora ele está crente, tá alinhadinho. Mas nisso eu já tinha quase 10 anos de fé, né? Mas deu tudo certo. Oramos, Deus confirmou. E estamos aí 25 anos fazendo agora em dezembro. 16 de dezembro, viu como eu lembro da data? 16 de dezembro. Eu sou daquele de raiz ainda, né? Raiz. Raiz. Mas nem toda raiz lembra. O 16 de dezembro, tá fazendo 25 anos nós casamos. E qual foi, assim, você disse, muitas perguntas, né? Qual é o segredo para tanto tempo, assim? O segredo? Primeiro, Cristo está no centro do casamento. Tá? Cristo está no centro do casamento. É saber que quando nós oramos, Deus nos dá a pessoa certa. Não a perfeita. Não existe. Né? Uma pessoa certa. Tá? Cristo está no centro do casamento. Com todas as crises que nós passamos, nós sempre estivemos juntos. Tá? Sem trocar farpas. Vou revelar uma coisa para vocês. Tem gente que não acredita. Nós nunca trocamos farpas, nunca discutimos, nunca. Para dormir bravo um com o outro, nunca. Tá? Diante de Deus eu falo isso. Então, ter paz no coração, né? Sabedoria, porque afinal de contas você está com outra pessoa, está formando família, e tem as diferenças e as compreensões. A Bíblia diz que nós devemos se colocar no lugar um do outro.
problema dos casamentos, que muitas vezes só tem um lugar, né? Além de Cristo não estar no centro, só tem um lugar, só uma razão de uma pessoa. Bem isso. Então, só uma razão de duas pessoas. Hum. E um se coloca no lugar do outro. Meu Deus. Pastor, aproveitando que a gente tá falando de relacionamento, conselho que o pastor também deixa para os nossos jovens, pessoas que aí estão pensando assim, em entrar em um relacionamento. Qual o conselho que o pastor deixa para nossa geração? O conselho que eu dou em vários aspectos. Tá? Cada um tem uma chamada. Será se você ter o cuidado de saber que a pessoa que você vai escolher para você vai entender aquela tua chamada, É. tá? E muitas vezes aquela pessoa que vai estar com você, às vezes ela não tem a chamada para alguma coisa, mas tem a chamada para cuidar de você, daquilo que você está fazendo. Uhum. Às vezes tem, às vezes é um pregador, né? Às vezes é um cantor, mas não devemos se apegar, e a Bíblia diz, em julgo desigual. Ah, mas lá me agradei do fulano, da fulana lá. Mas você sabe se ela serve a Deus? É. Primeiro ponto, tem que servir a Deus. Tem um relacionamento A com Deus. moça que é crente, que serve a Deus, o moço que é crente, primeira coisa, serve a Deus. Ah, não, eu vou ganhar ele para Jesus. Namoro evangelístico. Na maioria das vezes é o contrário, Uhum. tá? A maioria das vezes é o contrário. Então você tem que entender essas coisas. Por isso que nós devemos estar na direção de Deus, na vontade do querer de Deus. Não mirei, Deus mostra, Deus mostra. Nossa. Deus dirige, Deus dirige. Ah, você vai ver lá que a Rebeca foi servir a água, o camelo do Eliezer lá, foi a prova que ele fez. Um camelo bebe 60 litros de água. Você viu a quantidade de vezes que ela serviu água? E foi fácil puxar 60 litros de água num poço, ou mais, o esforço, né? Com toda aquela prova que ele já fez, para saber qual seria a esposa do Isaac. Uhum. Então, muitas vezes, nós temos que usar dessas provas e analisar, ser inteligentes, né? Ser sábio, ser inteligente. Tá com os olhos espirituais Os abertos. olhos espirituais abertos, ou seja, muitas vezes estamos se enganando e não deixar nós se enganar. Porque os nossos olhos nos enganam. Às vezes aquilo que é atraente aos nossos olhos vai ser. Não é aquilo que Deus quer, É, né? Então, que às vezes a paixão leva as pessoas a se enganar, porque a paixão é carnal, Uhum. tá? A paixão é carnal. E por isso que a direção de Deus é a melhor forma na nossa vida. Jesus me mostra, me dirige, me abençoa, prepara. Então, Deus prepara tudo na hora certa. Amém. Confia nisso. Deus prepara tudo na hora certa. Deus tem os seus momentos para cada um de nós. Amém. Você aí está assistindo esse podcast, irá assistir, que está assistindo nesse momento, já pega o seu caderno, anota todas as dicas aí do pastor Valmirei, pega sua caneta ungida aí, anota todas as dicas do nosso pastor, que olha, você tem que anotar e seguir, né? Não só anotar, né? Não seja apenas ouvinte, mas também praticante, né? Daquilo que você anotou e também está ouvindo. Para encerrar, fazer aqui ó, algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, você já vai responder assim, sabe, pergunta ping-pong? Sem Já. pensar. Querer pensar, pode pensar. Ó, um versículo. Deus amou muito a humanidade. Um personagem bíblico com quem você mais se identifica. Com Pedro. Por quê? Pedro tinha várias coisas. Eu digo que Pedro tem muitas coisas na vida dele que cada um de nós que vão se identificar, né? E às vezes eu me identifico com alguma coisa de Pedro. Um livro que marcou sua vida espiritual. Heróis da Fé. Um hino. Tem que cantar, pastor? Não faz isso. 15. 15. Dar. Dar para cristã. Uma experiência no ministério inesquecível. São muitas. 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 Mais uma assim que marcou. Que marcou?
Olha, eu te disse, são várias, várias. Várias? Mas eu vou contar uma que me veio à mente. Um dia eu estava na frente da igreja. Vocês não vão lembrar disso. E veio uma mãe, um menino engasgado, dizendo que o menino estava morto. E eu estava na frente da igreja conversando e não. Ou seja, na hora assim, muito rápido, não tive qualquer outra reação. Peguei a criança no colo e repreendi a morte em nome de Jesus. Repreendo a morte em nome de Jesus. Aquela criança vomitou a- uma gosma branca e voltou assim. Naquele momento. Muito rápido, Aham. não tem um preparo, né? Para assim, tu fazer alguma coisa muito rápido, assim. Uma palavra que descreve sua vida depois de conhecer a Cristo. Uma palavra. A misericórdia de Deus. O maior desafio do ministério pastoral. Tem vários desafios. É aceitar. O maior aprendizado que Deus deu ao pastor. Paciência. Uma pessoa que foi referência espiritual para você. Teve? Tanta gente. Tanta gente. Eu sempre fui muito de ouvir meus pastores, aqueles antigos, não tem? É. Eu sempre estive na perto deles. Sempre conversei e ouvi eles, né? Então são várias pessoas que a gente teve na vida da gente. E que a gente pôde aprender, que a gente pôde estar ali junto deles, ouvindo as experiências deles. Eu gostava muito de ouvir as experiências deles. A gente aprende com isso, então fica até difícil dizer alguém assim. É. Vamos lá. Um conselho que sempre carrega com você. Espere em Deus. Uma mensagem curta para os jovens cristãos de hoje. Teve várias, né? Você já deixou aqui, mas uma mensagem rápida aí para os jovens. Se entrega para Jesus e ama Jesus. Para amar Jesus. Amar verdadeiramente. E verdadeiramente, essa é a verdadeira entrega. Porque depois que a gente ama o Senhor Jesus verdadeiramente. Não olhando para as consequências que muitas vezes vêm por amar Jesus, a gente sofre muitas consequências. Né? Retaliações do mundo espiritual, de certas amizades, enfim. Mas é essa entrega. Sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Pastor, agora pra gente encerrar, convido para fazer um resumão aí. De tudo aí, pastor. Desde o começo até o dia atual. Até hoje. Eu olho para trás às vezes, não olhando para trás do mundo, mas olhando para trás da trajetória. Parece que foi tudo muito próximo. Tá? Parece que foi ontem. Tudo que a gente passou, enfrentou. E na vida da gente, a gente enfrenta vários processos de aprendizagem nessa vida, nós servindo a Deus. Né? E quando pomos a mão no arado, a Bíblia diz que nós não podemos retroceder. E nem Deus não se agrada de um covarde. Embora cheio de fragilidade, cheio de dificuldade, cheio de problemas. Mas sempre olhando para Cristo. Embora que muitas vezes parece que não vai dar nada certo. Parece que não vai acontecer aquilo que a gente espera. Mas esperar o momento de Cristo. Que essa nossa caminhada aqui na Terra, Jesus disse que é 100% aqui. E a vida eterna para nós. E alguém pergunta, tu tem medo de morrer? Com toda certeza não tem. Espera acontecer a todo momento. Tá? Então, eu sirvo a Deus, parece que todo dia como que eu aceitei hoje. Tá entendendo? Tudo que a gente passou serviu de experiência, mas parece que todos os dias eu digo assim, parece que hoje eu aceitei Jesus. Tá entendendo? Sim. Eu não sei, talvez você vai me entender. Parece que todos os dias eu sou um novo convertido. Sem demagogia, sem hipocrisia. Eu digo, eu sou o que eu sou,
Eu não mudo que eu sou na igreja, que eu sou em casa, né? Claro que em cima do altar a gente tem, mas em casa a pessoa extrovertida, brincalhão, enfim, eu sou o que eu sou. Não tem diferença entre o pastor e o Valmirei de casa, né? Não tem diferença. Por isso que eu Claro. digo, que prega em casa, prega aqui, Uhum. né? O que é em casa é aqui. Então, a família da gente pode confirmar. E aqueles que estão na nossa volta. Outro dia alguém me disse uma palavra que eu nunca me esqueci, tá? Alguém que trabalhava comigo. Tu não transmite os teus problemas, porque a tua fé é em Cristo. Ele disse, cara, Nossa. não conhece. Tu não transmite os teus problemas para nós aqui, Uhum. tá? Porque eu sei que a tua fé é firmada em Deus. Ele disse bem assim. Meu Então, os teus problemas tu não mistura. Então, por isso que eu digo que todos os dias parece que eu estou novo convertido, conhecendo mais. Todos os dias o Senhor vai nos renovando, né? Isso. Cada dia Não sendo melhor que ninguém, nem maior que ninguém, nem mais nada. Só tem os defeitos, a gente tem os nossos defeitos, mas a cada dia a gente tenta ser um filho melhor, né? melhor. E se colocando no nível de todos. Uhum. Que nem Paulo, ele servia a Deus com humildade, né? Humildade. Eu tava lendo esse dia e eu vi que Paulo servia a Deus com humildade e ele mesmo falou, e com lágrimas. Porque eu servir a Deus não é fácil, né, pastor? Não. Ele dizia, Paulo dizia nas suas palavras, trabalho como se ele viesse daqui a muitos anos, mas espero ele hoje. Uhum. Né? Sei que de cidade em cidade eu ando, sei que me espera açoites, perseguições, morte, né? Mas estou preparado. E o propósito dele não tá preocupado com as coisas, tipo assim, Não. com os bens, com a vida pessoal dele, né? Tá Não. preocupado em fazer, cumprir, né? Fazer, cumprir a vontade do Senhor e ele está dentro da vontade do Senhor, Isso. né? Porque às vezes nós se entregamos para a obra, mas não se entregamos para Cristo. É verdade. Então, o primeiro passo é entregar para Cristo. Meu Deus do céu. Então, pessoal, fica aí com a palavra do nosso pastor. E eu convido o pastor a fazer uma oração pro pessoal aí de casa, para estar orando pelo pessoal, abençoando também a vida deles. Uma das coisas também, pastor, que eu queria muito que o pastor deixasse também mais uma palavra. Esse mês é o Setembro Amarelo, né? Sabemos que várias vidas aí tentam a cada dia tirar suas próprias vidas, ou também se automutilar, né? E muitas vidas também já tiraram suas vidas sem conhecer a Cristo. E uma palavra que o pastor deixa para essas vidas que estão nos assistindo neste momento. Eu sempre digo que a gente já lidou com muitas pessoas que é algo espiritual na sua vida, né? Você sabe que a depressão é a doença da alma. Se alguém já teve uma crise de ansiedade na vida, como eu já tive, crise de ansiedade, parece que tudo perde sentido, tudo perde o chão, parece que nada existe na tua volta. Mas eu sempre digo que a vida é maravilhosa, ainda mais servindo a Cristo. Nós podemos sofrer nessa vida, podemos passar todos os momentos nessa vida, mas servir a Cristo é a esperança que nos alimenta, nos fortalece, porque é uma glória nos esperando, há um céu que nos espera e há uma família que está na nossa volta. E talvez para a pessoa que vai nos ouvir, que tem muitas vezes pensamento suicida, né? E às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, um filho ou uma filha, que pensa às vezes em dar cabo da sua vida, mas ele não entende que ele vai estar acabando com a vida de quem está na volta. Você imagina um pai, você imagina uma mãe, ou um filho ou uma filha que perde alguém dessa maneira. Você não está só acabando com a sua própria vida, com a sua própria alma, mas está acabando com aqueles que estão à sua volta. Então, dizer que Cristo tem alegria plena, que Cristo tem paz, tem descanso, né? O 11:28 de Mateus, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve, né? O meu jugo é suave. Então, eu deixo essas palavras. E no pior momento da sua vida, já falei isso para muitas pessoas, no pior momento da sua vida, no pior momento, pode estar no fundo do poço, lembra de Cristo. E fala com ele como nós estamos conversando aqui, ó, cara a cara, fala com ele. Conta teus problemas, conta a tua vida para ele.
Eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Amém. Pastor, pode deixar uma palavra de oração? Pessoal, está orando neste momento. Vamos orar, sim. Querido Jesus, querido Mestre, eu te louvo, Senhor, por estes momentos que tivemos aqui, por essa reunião maravilhosa, esse podcast, que tem o título, Senhor, de Geração Inconformada. Abençoa, Senhor, esse instrumento, esse trabalho. Abençoa, Senhor, evangelizando muitas pessoas, confortando muitos corações, trazendo, Jesus, a cura para a alma, a cura para o corpo, a cura para o espírito. Abençoando o jovem, a criança, o ancião, abençoando as famílias, ó Pai. Eu peço em oração a Ti que abençoe essas jovens, Senhor, diante desse trabalho. Que a Tua graça, a Tua glória seja sobre elas a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Pastor, agradecemos novamente pelo pastor ter aceitado o convite. Cada palavra, assim, eu creio que nada é em vão. Cada palavra, cada testemunho, cada experiência que foi contada aqui, não só eles vão ser edificados, como já fui edificado aqui com as palavras do pastor. E, embora conhecendo o pastor, mas cada palavra, assim, ó, o Espírito Santo falando com a gente. Eu sei que os bastidores também Deus falou muito com cada um que está ali. E só para não deixar nas nossas palavras, quero entregar o podcast Geração Confirmada, quero entregar uma lembrança pro pastor. Presente, né, pastor? Presente pro podcast Geração Confirmada, né, pastor? Pastor. E pode falar, pastor. Muito obrigado. Eu me sinto honrado, tá? Me sinto honrado. Me sinto alegre com a vida de vocês. Pelo objetivo. Eu sei que o objetivo de vocês é ajudar mais alguém. É ganhar mais alguém. Né? Esse é o objetivo. Pelo desempenho de vocês, para mim é uma alegria, é uma honra, tá? Ter vocês no meu rebanho. Sabia? Onde eu passo, eu digo, eu tenho jovens, eu tenho moços e moças que servem a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Ih, vamos ver o que é? Vamos ver o que é? Ah, se você estava na dieta, né, pastor? Sai da dieta. Olha isso, pensa. Aí. Eu tenho até aposta. Glória. Você sabe que lá em casa, muitos aniversários, mais tem do meu pastor e foto minha, várias tipos. Mas a nossa é especial. Essa você é especial, é ungida. É ungida, pastor, hein? Olha a unção. Meu Deus do céu, olha a unção, ô glória. Olha aí, como é que você quer me ver? Gordo. Sempre gordo. Obrigado. Pessoal, vou dizer que estão assistindo. Compartilhei com mais vidas, para mais vidas serem alcançadas, ministrada pela palavra do Senhor Jesus. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, tá bom, pessoal? A gente também tem o Instagram. Acompanha lá a gente, que nós vamos postar também os cortes dos vídeos aqui do 5º episódio. Então já posta aí na sua rede social, quando você for assistir, já posta você assistindo o vídeo. Quem não assistiu o primeiro episódio, vai lá, assista o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º episódio. E se você está assistindo esse, já está assistindo tudo, né, pessoal? Então, pessoal, até o próximo episódio. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau, pastor. Deus abençoe.